A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nós vamos estar falando sobre os livros da Bíblia. O que nós vamos estar falando? Em cada livro, como os irmãos viram aí que eu coloquei todo o Antigo Testamento, nós vamos estar falando sua autoria, quem é o autor de cada livro, a data mais ou menos quando foi composto o livro e sobre o que se trata cada livro do Antigo Testamento. Amém? Não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e também estar clicando no sininho de notificação e compartilhar também esse vídeo como os outros vídeos anteriores. É somente mais uma introdução, nós não entrar em detalhes para não ficar muito extenso os vídeos, e que Deus possa abençoar os irmãos e as irmãs. Eu torço, eu peço a Deus que os irmãos continuem a estudar, que tenham interesse dentro do coração pelo estudo da palavra de Deus. Nós sabemos que muitos não têm interesse pela palavra de Deus, mas eu torço para que os irmãos possam ter interesse, que adquira interesse, nem que seja meia hora por dia, nem que seja 20 minutos por dia, nem que seja dentro do ônibus, dentro de um trem, indo numa viagem. Tira um momento para estar estudando a palavra de Deus, para estar conhecendo os textos e para estar cada dia mais se aperfeiçoando na obra do Senhor. Vamos lá, livro de Gênesis é o primeiro que nós vamos estar falando. O livro de Gênesis do Antigo Testamento. Nós vamos estar seguindo o padrão da Bíblia mesmo, não ordem cronológica. Se for pela ordem cronológica de quando foi feito os livros, nós temos que começar no livro de Jó. Mas não, vamos seguir o padrão mesmo, que nós acreditamos que é assim que o Espírito Santo queria que fosse deixado os livros da Bíblia. Os livros da Bíblia não foram feitos em ordem cronológica, mas foi de acordo com que os servos de Deus creram que seria melhor, e está até nos dias de hoje. Então nós vamos começar pelo livro de Gênesis. O autor, creio que os irmãos já sabem, a maioria crê que foi o próprio Moisés. Os 4 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foi o próprio Moisés que escreveu. E Gênesis, a data ali mais ou menos entre 1450 a 1405 a.C., é uma data mais ou menos, não tem como estar falando que é essa data aqui, fixar uma data. Geralmente os historiadores falam uma data mais ou menos, não fixa uma data certinha. O livro é um livro histórico, ele é o primeiro livro. O título significa princípio. O princípio que Deus criou os céus e a terra, e a história do princípio de todas as coisas, ou seja, é o começo de todas as coisas. Essa foi a ordem da criação. Primeiro dia Deus fez a luz, segundo dia a água e o ar, terceiro dia a terra e as plantas, onde também Deus fez o homem, quarto dia os astros e as estrelas, no quinto dia os peixes e as aves, no sexto dia os animais e o homem. Então é o princípio das coisas, é o começo das coisas, que é o livro de Gênesis. Começo de todas as coisas, até em Gênesis também é o começo do pecado, e também profeticamente também é o começo da restauração do pecado, que em Gênesis 3,15 nós vemos ali que também é o princípio
de quando Deus vai resgatar o homem. O homem peca, é o primeiro pecado que acontece, através da serpente, sendo enganado, como os irmãos conhecem, e também é o princípio do resgate, através da profecia de Gênesis 3,15, que Deus vai e sacrifica um cordeiro ali para tampar a nudez de Adão e Eva. Mas há a separação de Deus e do homem através do pecado. Mas Deus já prometeu lá em Gênesis 3,15 o resgatador, que é o próprio Senhor Jesus. O livro de Êxodo também, como eu disse, o autor é Moisés. A data também é entre 1450 a 1405 a.C. Também é um livro histórico. Há vários estilos de livros na Bíblia Sagrada. Há o histórico, há o bibliográfico, há o poético, o sapiencial no caso. Há vários tipos de livros na própria palavra de Deus. Então nós temos que estar prestando atenção muitas vezes. Nós estamos diante de um texto. Esse texto é o que? Esse texto ele é histórico, está narrando uma história. Esse texto é o que? Ele é profético. Esse texto é o que? É biográfico. Está falando a vida de alguém. É o que? É uma carta. Nós temos que estar prestando atenção também isso. Na aula de hermenêutica se trabalha muito isso. Tem um livro muito interessante que você pode estar adquirindo. Eu aconselho para os irmãos e para as irmãs. Deixa eu dar uma procurada nele aqui. Ele está atualizado. É esse livro aqui, ó. De Gordon Fee e Douglas Stuart. Já está na 4ª edição já. Entendes o que lê. Ele é muito bom esse livro. Eu tenho o da 3ª edição, que ele é vermelhinho. Eu já li ele umas 3 vezes já. Ele é muito bom para aquele que quiser estar adquirindo. Ele está por aqui, no meio da bagunça dos livros. Aqui está uma baguncinha com os livros. Vocês tem como os irmãos tá vendo. Deixa eu colocar a câmera aqui. Aqui é meus livros. Aqui do lado. Ali em cima tá as fraldas que a minha filha já está vindo aí, para a graça de Deus. Então tá uma baguncinha aqui que eu vou pegando os livros e vou estudando, coloco tudo ali perto, depois esqueço de guardar, acabo deixando, depois eu me dá uns 5 minutos eu começo a arrumar tudo, depois tá a bagunça de novo. Mas vamos continuar. O livro de Êxodo, ele é histórico, como eu falei para os irmãos, e ele significa saída. É o êxodo do povo que estava ali no Egito. Ele estava no Egito, aí ele sai do Egito. Então, êxodo, eles fazem o êxodo do Egito rumo à terra de Canaã. É a saída. Isso significa o livro de Êxodo. Refere-se à saída do povo de Deus, que é Israel, de lá do Egito, e descreve o sofrimento do povo de Deus. A escravidão, o infanticídio, com a morte de todos os recém-nascidos do sexo masculino, por ordem de Faraó, e finaliza com a manifestação de Deus junto ao povo libertado. Nós vemos que o povo foi para o Egito, lá bem anteriormente, na época de José ainda. O povo acabou indo para lá, se multiplicou lá, depois morreu o rei do Egito, aí depois o povo de Israel começou a se multiplicar e vem o novo rei ali,
para aquela nação. Eles viram os israelitas como alguém que pode se levantar uma guerra contra eles, porque eles estavam ficando muito fortes, estavam se multiplicando muito. Então eles preferiram o quê? Preferiram escravizar em vez de fazer com que eles se tornassem amigos. Não, melhor escravizá-los, senão eles podem fazer uma revolta contra nós. Mas tudo estava no plano de Deus. Tudo estava no plano de Deus. Todas as coisas sempre esteve no controle de Deus. Aí o que nós vemos? Nós vemos que eles são escravizados. Deus pega e faz com que Moisés vai lá falar com o povo, e acontece tudo aquilo que os irmãos já conhecem. E aí se inicia a saída dali. Lá no começo, mandava-se matar todos os homens que nasciam, mas só que Moisés foi guardado. E depois nós vemos, podemos assim dizer, 40 anos depois, 40 a 80 anos depois, o mesmo acontece, só com um filho de Faraó. O filho primogênito de Faraó morre, o filho primogênito do escravo do Egito morre, só o povo de Israel fica guardado. Só os filhos de Israel que passaram o sangue ali na porta, na verga da porta, que se salvou. Então, Êxodo significa isso. É a saída do povo de Deus, dali, das mãos, das garras de Faraó, e sendo conduzido para a terra prometida. Livro de Levítico, o autor também Moisés, a data entre 1450 a 1405 a.C. É um livro também histórico. A mensagem central desse livro é o acesso a Deus somente pelo sangue, e cujo acesso exige a santidade do adorador. A sua tipologia é toda aplicada à obra expiatória de Cristo. O livro de Levítico, onde Deus separa a tribo de Levi para poder servir a Deus, servir com sacrifícios. Então era através do sangue, é uma tipologia, era um tipo. O que é um tipo? É somente uma figura do que iria acontecer. As pessoas pegavam um animal, levavam até o sacerdote, que eram da tribo de Levi. Um principal era o próprio Arão, o irmão de Moisés, e os filhos dele que ficavam ali. Arão era o sumo sacerdote. O que eles faziam? Eles levavam ali o sacrifício pelo pecado deles. Não que o sacrifício viesse a apagar o pecado, mas encobria. O sacrifício verdadeiro foi o sangue de Jesus. Ele se apaga mesmo, apagou mesmo o pecado. Então, era isso, era uma tipologia, uma simbologia do que iria acontecer. Estava mostrando, olha, vocês estão fazendo esse sacrifício aqui, mas vai vir um sacrifício que depois desse não vai precisar mais sacrificar mais animal. Não vai precisar mais sacrificar animais que eram inocentes. Vai vir um que é inocente, mas só que é o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus. Então Levítico é mais uma tipologia do que iria acontecer. Então esse seria o livro de Levítico. Amém? Números, autor também Moisés, a data entre 405 a.C., aproximadamente. Um livro também histórico, no Antigo Testamento. Em hebraico o seu nome é No Deserto, que vem de Bemidbar, palavra que aparece no primeiro versículo do livro. Sua mensagem é fé em Deus, que requer do seu povo os castigos e os juízos contra a rebelião e o cumprimento progressivo do propósito divino. Deus faz com que aqueles que cresceram ali no deserto, o próprio Deus fez com que Moisés viesse a contar eles, porque a primeira geração que saiu dali do Egito para rumo a Israel acabou falecendo durante ali o percurso, que nós conhecemos que eles pecaram. Deus pegou e permitiu que eles ficassem 40 anos
Não foi, o próprio Deus fala, não foi 40 dias que vocês foram lá visitar a terra prometida? Então, 40 anos vocês vão ficar passeando no deserto, até morrer, essa geração incrédula. E os seus filhos que vocês achavam que iam morrer também, eles que vão herdar a terra prometida. Então, eles morrem, surge a nova geração, e o número seria mais a contagem daquela nova geração. E também nós vemos rebelião em cima de rebelião contra Moisés, querendo apedrejar Moisés. Nós vemos o pecado de Datã e Abirã. Nós vemos várias coisas que também acontecem ali naquele percurso Datã e Abirã, quando Deus faz com que a terra se abra e engola todos eles, e tantas outras coisas nós vemos também acontecer ali. Nós vemos a justiça de Deus sendo feita contra o pecado, e contando também o povo e preparando-os para entrar na terra prometida. Deuteronômio, autor também Moisés, livro também histórico, aproximadamente também todos na mesma data. Os irmãos viram que estava tudo na mesma data. Você acredita que quando Moisés escreveu, ele estava ali no deserto, peregrinando junto com o povo, aí ele escreveu esses livros. Também 1505 aproximadamente. O livro histórico também, o significado do nome é Segunda Lei. A mensagem é exortar e instruir os israelitas sobre os atos poderosos de Deus e as suas promessas, e os deveres da fé e obediência do povo escolhido, e a necessidade de dedicar-se ao Senhor e andarem nos seus caminhos. Segunda Lei é o quê? Que eles vão falar de novo sobre a lei, todos os 10 mandamentos e tudo aquilo a qual Deus mandou Moisés estar escrevendo, que Moisés também mandou estarem escrevendo, que é os 613 mandamentos, falando tudo de novo para o povo. Qual povo? Aquele povo que cresceu no deserto, aquelas que era criança, de quando saíram do deserto, que cresceram, viraram adultos, teve que instruir de novo. Por quê? Porque ali eles já acamparam nas campinas de Moabe. Eles estavam perto de entrar dentro da terra prometida, porque já tinha cumprido o prazo. Tinha já se cumprido o prazo. Então precisava falar de novo para eles. Falar de novo acerca da lei. Ó, temos que instruir de novo essa nova geração. Por quê? Porque eles já vão entrar na terra prometida. A terra prometida está diante dos vossos olhos. Tanto que nós vemos que Deus falou para Moisés, ó, Moisés não vai entrar porque foi rebelde. E você vai subir no monte, vai olhar tudo. Vai olhar tudo, mas você não vai entrar lá. E é isso que sucede. E quem vai na frente, nós vemos que o Josué que foi escolhido. Josué que foi servo de Moisés, que creu que iria estar entrando lá, na terra prometida. Ele que foi no lugar, como frente ali, como líder ali, no lugar de Moisés. Que Moisés sumiu. Deus, para se esconder o corpo dele, Deus fez com que ele morresse ali nas campinas, ali perto das campinas de Moab. Ninguém se sabe do corpo dele. Ninguém se sabe. Mas seria isso. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é os 5 primeiros livros, livros históricos. Eles são livros históricos. Vamos citar de novo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, tinha esquecido lá atrás, e Deuteronômio. São 5 livros. 5 livros que os judeus chamam de a Torá. Ok? Vamos dar prosseguimento. Josué. O autor é Josué, escrito por volta do século XIV a.C. É também um livro histórico e é a continuação de Deuteronômio. Seu tema principal é a conquista de Canaã e registra a fidelidade de Deus do cumprir a sua promessa, o seu pacto a Israel.
concernente à terra de Canaã. Então o livro de Josué é as conquistas de quando eles entram na terra prometida, liderado por Josué, e eles vão conquistando aos poucos as cidades ali. Nós vemos que eles entram em Jericó, tudo aquilo que Deus mandou fazer para que as muralhas de Jericó caíssem. Eles vão conquistando, e depois eles repartem entre si as terras, como outrora eles haviam já combinado, com o próprio Moisés já haviam combinado, aí depois eles repartem. Esse é o livro de Josué. O livro de Juízes, o autor é anônimo. Ele está ali por volta, a data dele é de 1050 a 1000 a.C. É também um livro histórico, e é o elo histórico entre Josué e o período dos reis de Israel. A mensagem principal é o declínio espiritual e moral das tribos após se rebelarem lá na terra prometida. Deus já sabia que iria isso acontecer. Deus já tinha falado que iria acontecer isso, e aconteceu. Josué morreu, aqueles que ainda ficaram vivos, aqueles anciões, aqueles que ainda ouviram ali até da boca de Moisés acerca daquilo a qual Deus tinha falado, eles também morreram. E o que aconteceu? No começo do livro você vê o autor já falando, cada um fazia o que queria, o que estava no seu coração eles faziam. Aí começaram a idolatrar deuses, começaram a fazer várias e várias coisas que estavam contra os mandamentos de Deus. E assim como Deus falou que iria dar paz se eles seguissem os mandamentos dele, assim também Deus iria dar tribulação, angústia, cativeiro para todos aqueles que também desobedecessem. E assim aconteceu. Eles foram para o cativeiro, nações começaram a invadir, matavam muita gente. Aí o que acontecia? Aí eles se voltavam para Deus, não por completo. Era só para Deus livrar eles daquilo que estava acontecendo com eles. Deus levantava aqui os juízes. Deus levantava os juízes para julgar aquele povo. Por exemplo, Jefté, a profetisa Débora, Eude e tantos outros que foram juízes. Sansão, houve vários juízes que Deus levantou. Então era um declínio. Eles começavam a ser castigados, aí iam pedir a Deus, Deus levantava um juiz. Aí começava a ficar tudo bom na vida deles, aí eles pegavam e voltavam de novo a pecar. E muitas vezes nós vemos também nos dias de hoje pessoas agem assim. Muitas vezes nós vemos a pessoa tá lá, tá desempregado, não consegue, aí vai para a igreja, vai pedir oração pro pastor. Não que é errado, não tô falando que é errado. Não tô falando que é errado. Mas muitas vezes nós vemos pessoas agindo assim. Vai lá pedir oração, faz campanhas nas igrejas, 3 dias, 7 dias, 21 dias, vai para o monte, vai para a vigília e tantas outras coisas, pedindo. Aí Deus vai e abre a porta. Aí o que a pessoa faz? Para de buscar, para de ir para a igreja, para de fazer o que está fazendo. Até ler a Bíblia, lê. Quer evangelizar, quer fazer tudo. Aí Deus vai lá e abençoa, a pessoa vai e se esquece do Senhor. Mas Deus sabe, mas a misericórdia de Deus é muito grande. Mas Deus não quer que suceda isso conosco. Deus não quer que nós façamos como fez aquele povo da época de Juízes. Ele quer que nós conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer a Ele. Então o pessoal ali da época de Juízes foram assim, até chegar Samuel. Depois entrou o período dos reis.
mas vamos dar prosseguimento aqui. Livro de Ruth, autora anônimo. Ele foi escrito por volta lá do século V. É um livro também histórico. É o relato de uma família israelita durante o tempo dos juízes. A sua mensagem mostra o amor altruísta e o devido como primeira lei de Deus. Uma jovem mulher moabita virtuosa e consagrada, que ela acaba se tornando a neta do rei Davi. Ela era de Moabe, ela não era israelita, ela acaba se apegando com a sua sogra, que o marido dela falece, aí ela acaba deixando a própria nação para ir morar lá em Israel. E o que acontece? Deus abençoa ela grandemente, através da sua própria sogra, Noemi. Deus abençoa ela grandemente. E nós vemos, quando nós vamos lá ler a genealogia, tá o nome dela. E ela vira o quê? Ela vira bisavó do próprio rei Davi. Uma pessoa estrangeira, uma gentia, como dizem, né? Deus colocou ali na genealogia do rei Davi. Porque Deus, nós vemos que ele já mostrava que não fazia acepção de pessoa. Desde aquela época, ele abençoava até o ímpio que se voltava para ele. Esse é o poder de Deus. Já falamos de Josué, já falamos de Ruth, de Juízes e de Ruth. Agora nós vamos falar sobre 1º e 2 Samuel. Os autores, anônimos para alguns, outros acreditam que foi o próprio Samuel, e Natã para outras pessoas. Natã, ele foi o profeta ali na época do próprio. Nós vemos ele ali aparecer mais na época de Davi, o profeta Natã. A data 1100 a.C. é um livro também histórico. O primeiro livro se ocupa principalmente de Samuel, Saul e Davi. O primeiro livro, 1 Samuel, e os grandes líderes. O segundo se ocupa principalmente na vida de Davi e o seu reinado. Registra acontecimentos ocorridos durante a transição da forma de governo de Israel, passando da teocracia, que era o governo de Deus, que Deus era o governador, que Deus é o rei, e para a monarquia, onde tem um monarca. O monarca que foi escolhido foi o próprio Saul, através do próprio Samuel. E Samuel encerra o período do juiz e inicia o período dos profetas. Nós vemos que há também até uma escola de profetas ali naquele período. Então, há uma transição. Se até na época de juízes ali, mais ou menos, o próprio Deus ali era considerado o rei, o governador supremo. O povo começa a ver as outras nações e quer também um rei. Olha as outras nações, eles têm um rei perante si e eles têm esse desejo também. Samuel não se agradou, mas Deus falou: faça o que o povo pediu. Aí Deus vai e separa Saul. Muitos dizem que não foi Deus, mas foi a vontade do Senhor o que aconteceu ali. E depois vem Davi, que se tornou o grande rei, e toda aquela história do rei Davi. Então é o livro 1 e 2 Samuel, é um livro também histórico que conta mais alguns capítulos da nação de Israel, do povo de Deus e daqueles que estavam adiante daquela nação e daquele povo. 1ª e 2ª Reis é um autor desconhecido. Acredita-se que Jeremias tenha feito a compilação desse livro, a data entre 1000 a 900 a.C. Também é um livro histórico, além de apresentar a história dos reis de Israel
é ainda apresentado como uma advertência ao povo de Deus para obedecer ao Senhor. Nós vamos desenrolar a história de Elias, desenrolar a história de Eliseu, desenrolar a história de outros profetas no livro de 1ª e 2ª Reis. 1ª e 2ª Crônica, autor, acredita-se que foi Esdras, a data entre 1100 a 1000 a.C., também um livro histórico. Ele relata os fatos da época de Samuel e de reis que não foram relatados nesse livro. Então dá mais detalhes da vida de Samuel e dos outros reis, os reis que governaram as tribos. Houve uma divisão depois que o próprio Davi faleceu, governou primeiro ao filho dele, Salomão. Depois que que Salomão faleceu, o filho de Salomão não soube segurar o reino, houve a divisão e em cada parte dessa divisão um rei ficou adiante da nação ali. E nós vemos que eles acabam pecando, o cálice da ira do Senhor é derramada, eles vão para o cativeiro, Deus permite que eles vão para o cativeiro, vão para o lado ali da Assíria, outros que é da tribo de Judá vão ali para a Babilônia, e nós vemos que eles ficam lá, escravos, em outra terra, em terra estrangeira, e por mais ou menos 70 anos. Ali se levanta algumas pessoas, Deus levanta algumas pessoas lá. Nós vemos aqui agora o livro de Esdras. Esdras, ele era também dali, daquele período da Babilônia. O sacerdote do Senhor, instruído na lei do Senhor, saduceu. Um sacerdote que ele era muito hábil na lei do Senhor. Autor do livro Indícios apontam para o próprio Esdras, a data 530 a.C. O livro histórico, embora não exista uma fonte segura quanto ao autor desse livro, existem opiniões que poderia ser o próprio Esdras o autor do livro, que traz o seu nome. O tema central é a restauração e enfatiza a fidelidade de Deus, que jamais desampara aqueles que lhe são fiéis. No período de Xerxes, houve a permissão para Esdras voltar para ali a terra de Israel, onde Neemias já estava lá construindo o templo, construindo as paredes, que foram derrubadas por Nabucodonosor, e ele foi o que? Foi lá estabelecer a lei, falar sobre a lei de Deus para aquele povo que voltou do cativeiro. Então, ele foi um grande professor ali naquela época. E também outro contemporâneo dele, que viveu ali na mesma época, é o próprio Neemias. Autor do livro pode ser o próprio Neemias ou Esdras. A data ali, mesma data de Esdras, 530 a.C. É um livro também histórico. Trata esse livro especialmente da reconstrução do Muro de Jerusalém, a restauração da autoridade do culto, do templo e da ordem legal. Ele era copeiro e Deus permitiu que ele fosse lá para Israel para reconstruir a cidade, porque quando ele ouve que estava arrasado, ele ficou muito triste. O próprio rei percebeu isso e ele achou graça. Deus fez com que ele achasse graça e fez com que ele voltasse lá para reconstruir todo o muro de Jerusalém, tudo aquilo que estava, e botar em ordem também. E houve muitos empecilhos para tentar impedir, mas Deus foi com ele. É um livro histórico também. Ele é contemporâneo, ele viveu na mesma época ali do próprio sacerdote Esdras. Ok? Livro de Esther. O autor é desconhecido. A data é mais ou menos 500 a.C. O livro é histórico.
A autoria desse livro, segundo alguns estudiosos, poderia ser Esdras, Joaquim, que foi um rei, ou Mardoqueu. Esse livro relata as dificuldades que apresentaram aos judeus dispersos, bem como a sua vitória durante o reinado do rei Assuero. O povo estava na Babilônia e ali se levantou os inimigos contra o povo de Deus para tentar destruir. Amã é um deles. E o que acontece? Nós vemos que se descobre isso, que Amã quer matar todos os judeus, marcou até uma data, uma hora que era para todos atacarem e matar os judeus, mas só que nós vemos aqui que sucede ao contrário. O bem e o mal estão claramente representados na figura dos personagens Amã e Mardoqueu. Amã queria destruir o povo de Deus, Mardoqueu queria o bem para o povo de Deus, que Mardoqueu era judeu. E nós vemos que Deus permitiu que a própria rainha Esther virasse esposa do rei ali, do rei da Pérsia, o rei Ciro, o rei Artaxerxes, como muitos podem estar dizendo, os historiadores dizem que pode ser Artaxerxes, mas a Bíblia fala que é o rei Assuero. E o que acontece? Nós vemos que ela jejua, ela busca o Senhor, e ela vai diante do rei, e o rei descobre tudo, e acontece que o mal que era para vir contra eles acabou indo contra o próprio inimigo deles, que foi Amã, que foi enforcado, ele e a família dele toda. E os judeus ali que estavam com medo acabaram ficando confiantes e acabaram eles mesmos fazendo com que o povo lá viesse os respeitar, os judeus que estavam ali no cativeiro. Fez com que as outras pessoas que estavam ali viessem a respeitar eles através do que aconteceu e através do próprio judeu Mardoqueu, que ficou como, podemos assim dizer, o segundo ali no reino, ali na Babilônia, atrás do próprio rei. Livro de Jó é um autor desconhecido. Ninguém sabe ao certo quem escreveu. Há indícios, ou muitos falam que pode ter sido o próprio Moisés. Moisés escreveu ali quando ele estava no deserto também o livro de Jó, mas é um autor desconhecido. Aproximadamente 1600 a.C. é mais ou menos a data quando eles ainda estavam no deserto, podemos assim dizer. É um livro histórico também. É o ponto de destaque, o tema central do livro. Apesar de ser sofrimento, o que chama atenção, percebe-se claramente que os acontecimentos externos não podem suplantar a ação de Deus perceptível através da fé. Nós podemos falar assim do livro de Jó: por que o justo sofre? Porque Jó, que era reto, íntegro e temia a Deus, como o próprio livro fala acerca das suas qualidades, ele acabou sofrendo, ele acabou padecendo, aconteceu tudo aquilo sobre a vida dele, uma calamidade em cima de outra calamidade, podemos assim dizer, todas as áreas da vida dele, tirando a espiritual, foi por água abaixo. E uma pessoa justa, uma pessoa que não, o próprio Deus falou sobre ele, o próprio Deus falou sobre ele, mas só que aí nós vemos a fidelidade dele, nós vemos a restauração de Deus sobre a vida dele e a fé que ele tinha, que sirva de exemplo para as nossas vidas, que venha servir de exemplo para as nossas vidas. É um livro também histórico, o livro de Jó. Livro de Salmos. O autor de Salmo é diverso. Houve vários salmos de diversas pessoas, escritas por várias pessoas. Os salmos eles utilizavam no templo ali para cantar. São versos para estar cantando. Por isso nós temos que estar aprendendo como é que se lê um salmo. O verso, como é que se lê um verso nos dias atuais. Então nós temos que saber separar como é que se lê
um livro histórico, como é que se lê um livro bibliográfico, como se lê um verso, ou, podemos assim dizer, uma poesia, como é que se lê, como é que se interpreta esse texto. Os Salmos tem capítulo e versículo, ou ele somente tem versos? Autor é diverso, a data também diversa, ela diverge a partir de 1200 a.C., livro histórico, trata-se de assuntos diversos. Eles são divididos em salmos messiânicos, salmos históricos, penitenciais, de penitência, sofrimento, tantas outras coisas, imprecatórios. Salmos imprecatórios é eles pedindo a Deus para Deus julgar a causa deles, agir com justiça, para Deus castigar o inimigo. Há muitos debates nos dias de hoje se os crentes, os cristãos podem estar orando o salmo imprecatório, tanto que nós vemos ali nos salmos os próprios que fizeram ali pedindo justiça, pedindo para Deus tratar com a mesma coisa que aconteceu com eles, tratar com os inimigos. Há também o alfabético e teocrático. Há também o salmo aleluítico. A palavra salmos, entre outros, tem o significado de cânticos entoados com acompanhamento. Esse é um sentido encontrado na tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Tem ainda o nome de saltério, ou mesmo do instrumento musical, conhecido no tempo do Antigo Testamento. A chave de salmos é a adoração. Uns são grandes, como o Salmo 119, que ele tem 176 versos. Acabei de falar sobre isso. O maior, outros pequenos. Salmo 117, com apenas 2 versos, que é o menor. Os salmos são divididos em 5 livros. O primeiro é composto de 41 salmos, que é do 1 ao 41. O segundo é composto de 30, que é do 42 ao 72. O terceiro livro é composto de 16 salmos, do 73 ao 89. E o quarto livro é composto de 16 salmos, do 90 a 101. O quinto livro é composto de 43 salmos, do 107 a 150. Os autores dos salmos por ordem alfabética. 50 são anônimos, 12 de Asaf, 73 são do rei Davi, um salmo, que é o Salmo 89, é de Etã, 11 salmos são dos filhos de Corá. Moisés escreveu um salmo, que é o Salmos 90, que todos os cristãos sabem decor. Já quando começa na igreja já sabe decor. Pelo menos na minha época foi assim. Hoje em dia já não sei. Hoje em dia do jeito que tá, eu já não sei, mas sabiam decor. Os Salmos 91, muitos até ficam com a Bíblia do lado ali na estante, aberto o Salmo 91, fala que é o Salmo da proteção e tantas outras coisas, tantas crendices mais aí que se fala sobre o Salmo 91. Mas o Salmo 91 é de Moisés. Salomão, ele tem alguns salmos. O 72, ele tem dois no caso, 72 e 127. Pela divisão dos versos, o Salmos 8 do Salmo 100, o verso 8 do Salmo 118 é o centro da Bíblia. Pela divisão dos versículos ou versos, que é os versos no caso, o verso 8 do Salmo 118 é considerado o centro da Bíblia. Amém? Os irmãos podem entender? Livro de Provérbios. O autor, Salomão, Agur e Lemuel.
A data é 1000 antes de Cristo. O livro é histórico, trata-se de um livro com fundamentação didática, ou seja, são lições. A lição principal é a sabedoria de Deus à disposição dos filhos. O livro apresenta uma visão dos padrões positivo e negativo, propiciando valiosa ajuda para a conduta pessoal. Os provérbios, podemos assim dizer, é muito puxão de orelha, é uma didática muito boa, lições, em várias lições, cada provérbio é uma lição, seja para do mais novo ao mais velho. Nós vemos os provérbios ali, instruções para todas as idades. Nós vemos, e os provérbios não foram escritos somente por Salomão, mas também por Agur e também por Lemuel. O livro de Eclesiastes dizem que é um autor incerto, possivelmente falam que é o próprio Salomão, entre 1000 a.C. É também um livro histórico. O nome Eclesiastes significa o pregador. Tanto que no começo nós vemos palavras do pregador, filho de Davi. No começo ali de Eclesiastes nós vemos isso. Então bem provável que foi o próprio Salomão que escreveu. Ensina em resumo que a sabedoria provém de Deus. Embora não se saiba com exatidão tudo o que nos leva a crer ser Salomão a autoria desse livro. Também muito bonito, fala muito sobre a sabedoria, para nós buscarmos a sabedoria, para nós adquirirmos a sabedoria, para guardarmos a sabedoria e tantas outras coisas mais. É o livro de Eclesiastes. Há também o livro de Cantares de Salomão, data 1014 a.C. É o Cantares, ou Cânticos do Cânticos, como dizem, né? É histórico. Esse é o quinto dos 5 livros poéticos, considerado uma obra-prima da poesia hebraica. O livro é uma alegoria do amor do esposo, que dizem que é Cristo, para sua esposa, a igreja. Muitos dão essa alegoria, essa tipologia, que ali fala-se do amor do rei Salomão, no caso, né? De Salomão para a Moabita. Dizem que ali é uma representação de Cristo com a sua igreja. Eu já não vejo assim, eu já vejo mais literalmente. Podem considerar isso, para não querer sexualizar no caso o livro ali de Cantares, mas eu creio que seja literalmente ali, não tem nada a ver com o que se fala, né? Que é só uma representação de Cristo com a sua igreja, com a sua esposa, que é a igreja, mas é o que Salomão pensava mesmo ali da Moabita. Ele fala várias e várias coisas ali para a própria Moabita. É o amor dele ali sendo externado para com aquela mulher. Ainda que ele tinha várias mulheres, o coração dele só estava em uma. É isso que nós vemos ali naquele livro de Cantares de Salomão. Também muito bonito o livro, vale a pena ser estudado. Todos os livros vale a pena ser estudado, né, meus irmãos? Todos os livros, sem exceção. Livro de Isaías é o autor, a data 750, e é um livro também histórico, conhecido como profeta messiânico. Por que messiânico? São 66 capítulos do livro dele, 66, que é o todo da Bíblia Sagrada, que é o todo do Antigo e Novo Testamento, da 66, e também fala muito sobre o Messias. Há várias profecias que você vê se cumprindo em Jesus, ali quando os próprios que escreveram o Novo Testamento, os apóstolos ali, aqueles que escreveram o Novo Testamento, eles citam as profecias de Isaías, várias profecias de Isaías,
falando que se cumpriu o que profetizou o profeta Isaías. Então, por isso que se dizem que é um livro profético. Aí dá características também no livro de Isaías, características de Jesus, que era Jesus, um filho nos nasceu, o principado está sobre os ombros dele, e tantas outras coisas mais que falam sobre as características do Salvador, de Jesus. Apresenta no Antigo Testamento forma clara o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são as características do livro de Isaías. O livro de Jeremias data 630 a.C. É um livro histórico. Está entre os profetas maiores. Maiores não é de tamanho, é o tamanho dos escritos. Para os profetas maiores, os profetas maiores. Há uma divisão para se poder entender no caso. Isaías, Jeremias, Lamentações e Daniel são considerados livros maiores. E os outros livros, que também históricos, do Antigo Testamento, dos outros profetas, os livros menores, por causa dos escritos. Jeremias, sendo o autor do segundo livro dos profetas maiores, profetizou por um período de 40 anos. Foi constituído profeta antes mesmo do seu nascimento. Faz a predição do cativeiro de Israel. Nós vemos que Deus escolheu ele do ventre, Deus o chamou, ele tentou fugir, ele tentou desistir, mas ele não conseguia. Podemos assim dizer, né? Ele mesmo fala, né? Ele não conseguia, porque ardia dentro do seu coração a necessidade de estar falando, e ainda que ele sofreu, ainda que ele foi, jogaram ele dentro de uma cisterna, mas Deus foi com ele, Deus protegeu ele todo momento, Deus o protegeu, ele falou que o povo iria para o cativeiro. Teve que bater de frente contra muitos falsos profetas, bateu de frente, sofreu muito. Muitos dizem que ele é o profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque ele várias vezes ele fala, podemos entender, ele está falando chorando, ele fala mesmo que ele está em lágrimas, pelo que ele está vendo ali, que está diante do olho dele, que vai acontecer com o povo de Israel, com o povo do Senhor, e mesmo assim o povo não se volta para Deus, mesmo assim o povo desacredita dele. Eles viram o que aconteceu e mesmo assim desacreditaram. Ele falava, Deus falava, ó, se entrega. Deus usava o profeta para falar, ó, se entrega para o povo, se entrega para o próprio Nabucodonosor. Se entrega, mas o povo rebelde, o povo não queria saber. Aí vem a destruição. Deus poupou a ele, Deus guardou a ele. E o próprio chegou até os ouvidos do próprio Nabucodonosor, que o Jeremias estava profetizando que ele iria conseguir invadir lá e ia destruir todo mundo. Ele ia tomar, porque Deus estava permitindo aquilo. E mesmo assim o povo não acreditou e aconteceu. Há também esse segundo livro dele, Lamentações de Jeremias. Esse foi escrito mais ou menos em 600 a.C. É histórico também, é um apêndice do livro de Jeremias, retrata especialmente as calamidades e a assolação e destruição do povo de Deus. Isso se fala que foi depois que aconteceu o cativeiro. O povo foi para o cativeiro, mas Jeremias ainda continuou lá. E tem uma hora que ele mesmo fala, Lamentações, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque nós pecamos. Nós vemos ele lamentando, é um livro de lamentação dele, ele lamentando por tudo que aconteceu. Ele viu aquela glória que tinha Israel e viu o que aconteceu depois que eles foram para o cativeiro. Eles viram por quê? Porque pecaram contra Deus, porque foram rebeldes, mas Deus profetizou que eles iriam voltar do cativeiro, Deus iria restaurar eles novamente, e assim sucedeu. Também é um livro histórico, o livro de Jeremias. Depois dele vem o livro de Ezequiel. O autor é o próprio Ezequiel. A data é mais ou menos 600 a.C.
É também um livro histórico, é o terceiro dos chamados profetas maiores. O profeta revela uma série de visões. O anúncio da destruição de Israel é o tema central do livro. Deus usa também ao próprio Ezequiel para estar profetizando sobre o que iria acontecer ali com o povo de Israel. Nós vemos também que Ezequiel teve várias visões lindas, várias visões que, podemos assim dizer, chacoalharia qualquer pessoa se tivesse visto o que o próprio Ezequiel viu. Ele viu os próprios serafins ali, viu os anjos do Senhor. Ele viu uma roda dentro da outra roda. Deus deu visões maravilhosas para Ezequiel. Dizem que ele estava ali na Babilônia. O próprio texto fala isso no caso. Ele estava em Babilônia. Ele estava lá nos rios de Babilônia, perto dos rios de Babilônia, e Deus começou a usar ele para profetizar ali mesmo, dentro da Babilônia. Ele estava num lugar, Daniel estava em outro lugar da Babilônia. Cada um foi conduzido por um lugar dentro da Babilônia. Depois dele vem o livro de Daniel. Depois de Ezequiel, Daniel, o autor, Daniel mesmo. A data é 600 a.C. Também é um livro histórico, ele pertence à família real da tribo de Judá. Daniel pertence à família real da tribo de Judá. Ainda jovem, Daniel foi levado para o cativeiro da Babilônia, onde, com mais 3 jovens hebreus, Ananias, Misael e Zacarias, todos foram levados para a corte de Nabucodonosor, onde deveriam aprender a arte dos hebreus. Ali ele virou chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes: Daniel de Belsazar, Ananias de Saradak, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. O tema do livro é mostrar que o poder de Deus na ascensão e queda do reino deste mundo. Alguns autores citam esse livro como um apocalipse do Antigo Testamento. Nós conhecemos a história de Daniel. Ele pertencia, como diz aqui mesmo, à corte real. Ele é da família real. Ele não preferiu se contaminar com as comidas lá da Babilônia. E Deus foi com ele. Deus o fez um grande homem lá, no próprio Egito, por ele fazer a vontade do Senhor. Deus fez com que ele ficasse sendo uma pessoa bem conhecida ali no rei, um dos príncipes do rei. E nós vemos também o que aconteceu com Ananias, Misael e Azarias, que eles foram lançados dentro da fornalha de fogo, e Deus foi com ele, Deus guardou eles. E nós vemos também o orgulho do próprio Nabucodonosor, a humilhação que Deus permitiu, que ele viesse a comer mato, comer capim, e ele virou um lobisomem, podemos assim dizer. Virou um bicho, ele teve que comer capim, e depois Deus mostrou revelações maravilhosas para Daniel. Ele foi orar a Deus, ele foi buscar o Senhor, porque já tinha se cumprido 70 anos que estavam ali naquele cativeiro, porque foi isso que o próprio Jeremias falou: 70 anos eles iriam ficar lá. Passou-se 70 anos e nada. Então Daniel foi buscar o Senhor. Deus deu para ele várias revelações apocalípticas. Tanto que você for pegar as visões dele e comparar com o livro de Apocalipse, você vai ver que há uma ligação do livro de Daniel para o livro de Apocalipse de João. Há uma ligação das visões de tudo que ia acontecer e aconteceu sobre a terra. Os impérios que iriam surgir, o Império Macedônio, o Império Medo-Persa, o Império Romano e o Império Maior, que é o Império de Cristo. Ele vê uma estátua e tantas outras coisas mais. No caso, Nabucodonosor vê a estátua e o próprio
o próprio Daniel vai e revela ali o que era aquela estátua e tantas outras coisas mais nós vemos ali no livro de Daniel. Também vale a pena estar estudando o livro de Daniel. Quando você for estudar escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, vai passar por esse livro. Não tem como passar você estudar escatologia sem passar por esse livro de Daniel. É muito bom você pegar você mesmo estudar sozinho em casa, tirar suas dúvidas, fazer ali o seu rascunho do livro, você rabiscar os pontos importantes, aquilo que você não entendeu, para você depois buscar. Isso vai abrindo a sua mente para o livro ali e você vai entendendo acerca da escatologia bíblica, que é muito bonito também. O livro de Oséias, o autor, o próprio Oséias, ele tem a data de 760 de Cristo. O livro histórico é o primeiro livro dos chamados profetas menores. O escrito dele é menor. A palavra menor não se refere à importância do livro ou do profeta, e sim o tamanho do livro. O tema central do livro de Oséias é o arrependimento. O tema central ali é o arrependimento para o povo de Deus. O livro também, há também o livro de Joel, também considerado um livro dos profetas menores. O autor, o próprio Joel, a data ali é 850 de Cristo. Ele é um livro histórico, tem como objetivo descrever o dia do Senhor sobre 3 diferentes aspectos: imediato, iminente e futuro, e faz um chamado ao arrependimento e a promessa de libertação. E o que se fala muito ali do livro de Joel é quando ele profetiza acerca do que nos últimos dias o Senhor iria derramar sobre os homens o teu espírito, seja o servo, a criança, vossos filhos terão visões, vossos velhos sonharão sonho, e Deus iria derramar o teu espírito sobre toda a carne. E nós vemos o próprio Pedro ali no Novo Testamento, no dia de Pentecoste, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali o próprio Pedro, ele se levanta ali diante daquele povo, aquela multidão que estava ali. O que está acontecendo com esse povo? Essa hora da manhã eles estão bêbados, o que está acontecendo? Cada um fala numa língua e essa língua nós não conseguimos entender, porque é o nosso idioma onde nós nascemos. O que está acontecendo? Aí Pedro se levanta ali e fala, não, nós não estamos bêbados, o que aconteceu aqui é o que foi profetizado. O que aconteceu aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que Deus falou que ia derramar o seu espírito sobre toda a carne. É isso que aconteceu. Então se cumpriu e milhares de pessoas, quase 3.000 pessoas mais ou menos ali se converteram ao Senhor. É um livro também profético, livro de Joel. Depois dele vem o Amós, data 800 a.C. O autor era natural de Tecoa, uma região campestre de pastores de ovelha. Deus tira ele de trás das ovelhas para ir profetizar para o povo dele. Deus tira ele para ir profetizar para o povo dele. Nós vemos que há profetas que profetizam para várias nações, mas há profetas também que Deus ele pegava esse profeta para profetizar somente para uma nação, somente para falar uma profecia para uma nação. Há também o livro de Obadias, o autor também é Obadias, data 600 a.C. aproximadamente, livro histórico. Este é o menor livro do Antigo Testamento, contendo apenas 21 versículos. Quase nada se sabe a respeito de Obadias. Livro também de Jonas, muito conhecido. O autor Jonas, aproximadamente antes de 800 a.C. O livro é histórico. O tema central é uma mensagem ao povo de Nínive, que era um povo ímpio, uma espécie de capital do Império Assírio, com uma população superior a 80.000 habitantes. Nós vemos que acontece a história de Jonas. Deus usa ele para
Deus quer usar ele, no caso, para profetizar. Deus dá a palavra para ele. Ele foge, ele tenta fugir, no caso. Deus permite que ele seja engolido por um grande peixe. E depois que ele vai lá para estar profetizando para o povo de Deus. Para o povo de Nínive, no caso, que não era povo de Deus nada. Não era povo de Deus, nem queria saber de nada. Mas quando viram Jonas chegando ali, começou a profetizar. E eles pegaram e se arrependeram, se voltaram completamente para o Senhor. Isso causou revolta, causou tristeza dentro do coração, porque Jonas, se fosse por ele falar: para que eu vou profetizar se Deus vai poupar eles? Para que eu vou profetizar se vai acontecer, se não vai acontecer? Então eu vou fugir. Mas Deus queria que a palavra chegasse até o povo de Nínive, que eles dizem que eles eram muito cruéis. Eles eram muito cruéis, foram cruéis até com o povo de Deus, o povo de Israel. Mas mesmo assim a misericórdia de Deus foi tão grande que através de Jonas ir lá e profetizar, o povo se voltou. Desde o pequeno ao maior se voltaram para o Senhor. E nós vemos que Deus pega e mostra ali no caso o próprio Jonas descontente. Deus permitiu uma bobeira nascer atrás dele e pega e tampa ele lá do calor do sol. Depois também Deus permite que essa bobeira morre. Ele fica muito com raiva daquilo que aconteceu, deseja até a própria morte. E Deus fala: você teve dó da bobeira que ela cresceu num dia e morreu no outro. E eu não posso ter dó do povo de Nínive. Deus deu uma lição para ele, porque eles não sabem nem discernir o braço esquerdo do braço direito. Ou seja, eles fazem aquilo como se fosse uma coisa normal. E Deus não leva em conta a nossa ignorância. Deus não estava levando em conta a ignorância daquele povo. Louvado seja Deus. Livro de Miqueias, autor o próprio Miqueias, data aproximadamente 750 a.C. O livro histórico. As profecias de Miqueias, que era natural de uma região da Filístia, mesmo período do profeta Isaías. Então eles eram contemporâneos. Contemporâneo são profetas, pessoas que viviam mais ou menos ali na mesma data. Enquanto um profetizava no sul, outro profetizava no norte. Ou não estava profetizando, mas ele vivia ali. Deus ainda não tinha chamado ele para profetizar. Então eram contemporâneos de Isaías, o próprio Miqueias. Em seus capítulos, os seus primeiros capítulos, o livro descreve as profecias contra Israel e Judá. E os últimos falam do consolo e da compaixão de Deus em perdoar. E Naum, autor Naum, a data 650 a.C., um livro histórico, apresenta os aspectos de uma sequência do livro do profeta Jonas. Pela mensagem de Jonas, o povo de Nínive foi levado ao arrependimento. 120 anos depois, o profeta Naum anuncia a iminente e completa destruição daquele povo, que, se esquecendo do primeiro e grande livramento dado por Deus, volta a praticar o pecado e a crueldade. Então, Jonas profetizou, o povo se arrependeu. Naum profetizou muitos anos depois, e Deus anunciou a destruição do povo de Nínive. Deus anunciou que iriam destruí-los por completo, que já estava na hora do cálice da ira de Deus ser derramado sobre aquele povo, e acabou acontecendo. Depois tem o livro de Abacuque. O autor é o próprio Abacuque. A data é 600 a.C. É também um livro histórico. A grave situação do pecado e de uma injustiça sem castigo. É o motivo de uma inquietação do profeta que clama pela justiça divina. Deus usa os caldeus para aplicar o juízo ao povo. Então Abacuque vê grandes calamidades, grandes coisas, mas não vê a justiça de Deus.
se fala sobre a justiça de Deus, mas ele não estava vendo. Mas Deus iria usar a nação para poder castigá-la. Muitas vezes Deus utilizava as nações para poder castigar. Nós vemos isso, como eu falei, no livro de Juízes. O povo era rebelde, praticavam injustiça, e Deus irá e castigava. Eles desobedeciam o mandamento de Deus, mas Deus ia lá e os castigava. Então aqui nós vemos que Abacuque ficou desgostoso, porque ele via as coisas, mas só que ele não via. Mas cadê a justiça de Deus? O que acontece? Que Deus não vai agir, Deus não está vendo, e tantas outras coisas mais. Mas ele sabia, nós vemos no próprio livro, ele sabia que Deus era o justo juiz e no tempo certo ele ia agir. Livro de Sofonias, o autor, o próprio Sofonias, a data 630 a.C. O livro é um livro também histórico. O assunto principal é o dia do Senhor, como um julgamento do povo de Deus, do povo que se negava a ouvir e a obedecer ao Senhor. Enfatiza o chamado ao arrependimento como única forma de escapar da ira de Deus. O livro também de Ageu, o autor, o próprio Ageu, a data 525 a.C. O livro é histórico. Após o lançamento do alicerce do templo, toda a alegria daquele ato se tornou em tristeza, com a paralisação da obra por um decreto, permanecendo assim por cerca de 16 anos, até que Dário permitiu a conclusão da obra. Após essa autorização, tudo dava a entender que o povo já não estava tão preocupado com a construção do templo e severamente castigado. Então Ageu, ele foi levantado lá na Babilônia, foi levantado no caso em Israel pelo próprio Deus, na época que o próprio rei permitiu que o povo lá de Israel voltasse para suas terras, e eles acabaram a construir a própria casa. Já estamos morando aqui. O templo acabou sendo parado, as obras, embargaram a obra por causa de tanta perseguição. Então, por enquanto, vamos deixar, não vamos fazer mais nada. Mas Deus utilizou o profeta Ageu para não, podem continuar, tem que fazer o templo do Senhor, tem que fazer o templo de Deus. Zacarias também, Zacarias 500 a.C., é um livro histórico. O ministério profético de Zacarias foi semelhante ao de Ageu. O povo estava altamente desanimado. Zacarias, cheio do Espírito, consegue transformar essa situação de aparente derrota em motivo de grande vitória, descrevendo através das suas profecias uma Jerusalém restaurada acima de todas as nações. Construíram o templo ali, depois que voltaram do cativeiro, só que o templo não estava aquela boniteza como estava antes, na época de Salomão. O templo não era a mesma coisa. Então aqueles que viram a glória do primeiro templo, viram a glória do segundo, só que choraram, ficaram tristes, mas Deus profetizou que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. A glória, mas ele estava profetizando, era uma profecia de quem? Do próprio autor do templo, o próprio Jesus, que a glória dele é maior. Então estava profetizando. E falou para o povo não ficar triste, mas os exortou. E o último livro do Antigo Testamento, você vê que todos os livros desde o começo, só livros históricos. Livro de Malaquias, o autor Malaquias, a data 400 a.C., é um livro histórico. Esse é o último livro do Antigo Testamento, contendo apenas 4 pequenos capítulos, que descreve a rebeldia e falsidade do povo e a corrupção dos líderes. O mais lido dos capítulos desse livro é sem dúvida o número 3, com destaque para o versículo de 8 a 11, com a promessa do derramamento das bênçãos sobre os fiéis e a maldição para os infiéis. Então esse é o último livro, livro de Malaquias, que Deus profetiza, fala através do seu servo para Israel. E como aqui fala, qual é o mais falado, é o número 3, fala sobre o que? Sobre o dízimo, ali em Malaquias.
está falando sobre o dízimo. Aí cabe ao pessoal estar discutindo sobre o dízimo nos dias de hoje. Eu estava falando para o povo de Israel ou estava falando para o povo nos dias de hoje? Algo que era somente para eles lá, uma repreensão desde o começo, que nós vemos Deus falando desde o começo, para com o povo de Israel. Ele fala: vocês foram assim, e vocês perguntam: por que eu fui assim? Por causa disso, disso e daquilo. Se vocês forem ver, desde o começo, Deus fala. E lá no capítulo 3 também é a mesma coisa. Pode um homem roubar Deus, mas vocês me roubam. Ai, vocês perguntam: por que nós roubamos? No dízimo, nas ofertas alçadas, com maldições sois amaldiçoados. E tantas outras coisas mais lá. Aí fica a pergunta: Deus está falando com quem? Com o povo de Israel ou estava falando para todo mundo, é geral? Aí se fica a pergunta: peraí, porque os primeiros versículos, primeiros capítulos estavam falando com o povo de Israel e somente o 3 e algum pouco mais para frente está falando com o povo nos dias de hoje? Aí fica a questão para discussão dos irmãos e das irmãs. Então esse é o último livro do Antigo Testamento. Depois nós vamos estar falando sobre também igual esse vídeo, mas só que do Novo Testamento. Então nós somente explicamos sobre cada livro, sobre o autor, a data mais ou menos, e o conteúdo. Qual é o conteúdo desse livro? Foi o que nós falamos aqui. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs. Mais uma vez eu peço: se inscreva no canal, compartilhe, que esse canal possa crescer para a glória de Deus, que nós possamos prosseguir servindo ao Senhor, buscando a palavra verdadeira, pura palavra de Deus, que nós possamos estar cada dia mais prontos para que o Senhor possa nos levar para si mesmo no último dia. Estejamos de pé diante do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, e também faça o curso que fica aí na descrição, o bacharel em teologia, ou o curso também de hebraico. Faça o curso, que Deus possa abençoar os irmãos e as irmãs, e clique no link aí abaixo e adquira já o seu curso de bacharel em teologia. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs.